A convite da Univesp TV, a professora da Faculdade de Educação da PUC de São Paulo, Neide Barbosa Saíse, conversou com professoras da SEI Vereador José Gomes de Moraes Neto sobre o referencial curricular nacional para a educação infantil. Bom dia, gente. Eu estou me sentindo de uma importância. Muito prazer. Posso ficar à vontade aqui, né? Eu me chamo Neide, sou professora da PUC há 34 anos. Eu sou pedagoga e psicóloga e o meu mestrado, doutorado em psicologia da educação. Sou professora volante no momento, né? Eu trabalho em todas as salas. Amo educação, não me imagino fazendo outra coisa na vida. E atualmente eu trabalho com o berçário, com as crianças bem pequenininhas. E adoro também. Acredito muito na educação. E desde nova eu queria ser professora. O conhecer a infância, assim, o poder contribuir no processo de desenvolvimento, o estar junto com a criança, isso me fascina. Nós trouxemos aqui esses 3 volumes do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, que vão tratar de diferentes assuntos, todos eles em torno do trabalho com a criança de 0 a 6 anos. Ele nasce no bojo, na década de 90, que foi uma década pródiga em relação à infância. Passa desde a Constituição brasileira, né, e documentos internacionais que vêm revestir a década de 90 como uma década da infância, uma década que trouxe uma valorização da criança pequena e, em relação a isso, traz como consequência a valorização do professor da educação infantil. O Ministério da Educação preparou um modelo de currículo nacional para a educação infantil. Esse documento, com mais de 300 páginas, vai ser encaminhado já no próximo mês de março para cerca de 500 especialistas em ensino fundamental, que vão colaborar dando sugestões para a melhoria da proposta. E até o fim do ano, todas as creches e pré-escolas do Brasil vão estar recebendo esse novo referencial didático e pedagógico. O referencial foi feito no bojo de uma série de ações, né, de melhoria da qualidade da educação básica. Foi feito em 1997, ficou pronto em 1998. A LDB foi aprovada em 1996, então as creches e as pré-escolas passaram a integrar os sistemas de educação, sistemas de ensino. Então isso foi uma grande novidade. Então, já que as creches e as pré-escolas faziam parte agora do sistema de ensino, era necessário ter um referencial, uma diretriz, né, que embasasse, então, a ação dos municípios, porque a educação infantil é basicamente uma ação do município, né? O referencial, a gente acha ele muito importante porque, assim, foi o primeiro documento em âmbito nacional que dava essa importância de educação para as crianças pequenininhas. E, então, assim, é um marco na educação infantil. Veja que antigamente se pensava que lidar com criança pequena não precisa de formação. Basta deixar a criança brincando, conversar, dar o alimento, tomar banho e não precisava mais nada, né? O referencial, quando ele apareceu, ele fez com que a educação infantil fosse vista como educação, não como um ato só de cuidar. Já era um direito desde a Constituição. E a LDB foi em 96. E o referencial saiu em 98. Então você vê que houve um longo caminho aí até que
conseguisse quase 10 anos, né, depois da creche ser um direito. Porque ela era um direito da criança, um direito do trabalhador, e depois ela devia estar na educação. Foi um trabalho principalmente encabeçado pelas mulheres, pelo movimento feminista, né? Porque até então havia a compreensão de que 0 a 3 é questão da mãe, né? Não é nem da família, é da mãe, a mãe que assuma, né? E as mulheres, evidentemente, entendem que se a nação como um todo não assume, como é que a mulher trabalha? Quem cuida dessa criança? Folha de São Paulo, 20 de fevereiro de 1998. MEC divulga diretrizes para ensino infantil. O primeiro referencial curricular nacional para a educação infantil feito no país, divulgado ontem pelo MEC, tem como principal objetivo melhorar a qualidade da educação em creches e pré-escolas. Os parâmetros não são de uso obrigatório. Eles servem de subsídio aos profissionais que trabalham com educação infantil, para crianças de 0 a 6 anos de idade. Com os referenciais pedagógicos, a expectativa é que haja melhoria e uniformização da qualidade desse atendimento. Os parâmetros apontam conteúdos que o MEC considera que todas as crianças de 0 a 6 anos do país têm direito a aprender e dão orientações didáticas para que os profissionais da área os apliquem. Só o fato de trazer em nível nacional sugestões de como atuar, propostas de conteúdo, já é um avanço muito grande. Se a gente pensar uma educação, já tem um currículo em âmbito nacional, isso é rico demais. Teve muita discussão, né? Evidentemente que fazer um currículo sempre é algo muito difícil porque significa uma escolha. Você precisa escolher coisas e eliminar outras. O referencial, então, no caso do desenvolvimento é Piaget, Vygotsky, né, Vallon. Ele se baseia numa concepção construtivista do desenvolvimento, do ensino e da aprendizagem, né? O princípio, né, do ensino e da aprendizagem são esses autores e alguns outros que evidentemente estão citados ao longo do referencial. E nas áreas específicas, então, aí também os autores específicos. No caso de língua, evidentemente que Emília Ferreiro, Adélia Lerner, enfim, essas pesquisadoras. E aí na área de artes, o Lohenfeld, enfim, outros também estudiosos, né? A Rhoda Kellogg, estudiosos na área, e assim foi em todos, em música, enfim, em matemática. A gente procurou, então, aqueles teóricos, né, que combinavam com essa concepção construtivista de ensino-aprendizagem. O desenvolvimento da criança se dá de forma integrada. Isso. Pelas linguagens. O desenvolvimento então da criança, ao se dar de forma integrada, a gente pode até abstrair a ideia de que o referencial, ao trazer eixos, pode confundir o leitor de que ele vai abordar as coisas com a criança de modo fragmentado. Essa ideia eu acho que a gente vai ter que, o tempo todo, pensarmos sobre ela para fazermos não uma crítica e, ao mesmo tempo, refletirmos a nossa prática. De que jeito nós trabalhamos isso? Então, ele consta de 3 volumes. O próprio nome referencial já diz, não é mandatário. Ele entra como reflexão, apoio. Então, já temos por pressuposto que não é para obedecer se a realidade que eu tenho diante de mim diz que não é. Não é para eu obedecer. Existem 2 grandes domínios no referencial. A formação do sujeito, a formação da identidade do sujeito, que trata o segundo, e a formação dessa identidade na medida em que ela apreende o mundo. É o conhecimento de mundo. Eu diria que este não está desvinculado do primeiro. Como é que eu formo esse primeiro âmbito, esse domínio? Como é que a criança desenvolve a identidade? Como? Volume 1. Introdução. O primeiro volume é um volume mais introdutório. Ele dá um contexto
Ele diz também das questões que, digamos, são muito importantes na educação infantil, mas que não são exatamente o que vai ser trabalhado com as crianças, que são a organização do espaço físico, a relação com as famílias. Então, veja, princípios. O respeito à dignidade e aos direitos das crianças, consideradas nas suas diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas, religiosas. O direito das crianças a brincar, o acesso das crianças aos bens culturais. Qualquer coisa que um professor faça com a criança, ela está promovendo o acesso à criança à cultura a qual ela pertence. Então, nesse sentido, qual outro? O atendimento aos cuidados essenciais. São princípios e vamos falar da criança. Então, veja, eu penso que o trabalho com os referenciais, para ele ser bem feito, nós deveríamos começar pelo primeiro. Porque o primeiro, ele vai falar sobre quem é essa criança. Aí eu pergunto para ela, mas quem é a criança? Desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais independente, com confiança em suas capacidades e percepção de suas limitações. Veja que está pressuposto aqui que a gente tem a limitação. Está pressuposto aqui que é importante desenvolver uma imagem positiva de mim. Se eu tenho um professor que só educa pelo não, fica difícil ter uma imagem positiva de mim mesmo. Né? Não, você não pode sentar aqui, você não pode... Não, é isso, está errado. É o não. Você deu para ele aquilo que eu pedi para você dar, e a criança diz, eu di. Aí nós vamos com toda a nossa sapiência. Não é de. Eu dei. Eu dei. Eu pergunto para vocês. Veja, ela fez uma intervenção, uma mediação. De fato, a criança falou errada, mas vamos pensar do lado da criança. Ela, gente, usou de raciocínio, porque ela viu verbos que têm essa terminação. Quando ela usa o verbo nessa terminação, exigiu dela relacionar experiências entre si. E nós cortamos o barato. Então, como é que eu posso ensinar a falar correto sem cortar a iniciativa da criança? Uma vez que queremos formar crianças independentes, autônomas cada vez mais, na medida que ela avança nas suas competências e habilidades, ela se torna cada vez mais autônoma. Como é que nós podemos, então, fazer interferências? No meio da conversa, você vai usar a palavra corretamente. Eu uso a palavra Você não precisa correta. dizer para ela que ela está errada. Volume 2. Formação pessoal e social. Primeiro, a gente achou que tinham que ter âmbitos de experiências essenciais, né? Quais são os dois âmbitos de experiências? Então, um ligado à formação pessoal e social, que a gente achou que isso era muito importante, considerando que a educação infantil, a questão de educar e cuidar, está absolutamente integrada, tem um volume onde as concepções de desenvolvimento, aprendizagem, ensino, interação, enfim, tivessem ali mais destacadas. Daí esse volume de formação pessoal e social. Veja como é dialético. Ao se apropriar do mundo, eu me aproprio de mim mesmo. Como é que eu sei que o outro corre mais do que eu? Eu tive que me apropriar dessa ideia. Ah, porque corri junto. Ele chegou na frente. Na frente do quê? De mim, do outro. Qual era o espaço? Veja que nesta corrida ele está aprendendo de si e aprendendo do mundo, do outro. Volume 3. Conhecimento de mundo. No conhecimento de mundo, a gente levantou, então, conteúdos que são conteúdos conceituais, né? Então,
da questão em si, os conteúdos ligados à matemática, ligados à língua, ligados à natureza e sociedade, como a gente chamou. Os atitudinais, né, que são como as crianças, então, trabalham em grupo, como elas interagem, como elas se relacionam com o meio ambiente, né? Os procedimentais, que é o saber fazer, né? Então, como você pega um pincel, qual é a melhor maneira de você fazer um desenho usando uma canetinha. Então, em cada uma das áreas, tem o saber fazer e tem os conteúdos procedimentais, né, e os atitudinais. Então, houve essa intenção. O que eu gosto no referencial curricular é mais das áreas de música, movimento, né, linguagem, artes visuais. Gisele colocou um aspecto muito interessante, que ela gosta, ela aprendeu muito com o referencial, mas que ela prefere desse terceiro volume justamente aqueles eixos que são relativos às atividades expressivas. E por quê? Porque o desenvolvimento se dá de forma integrada e que a leitura desse terceiro volume pode ser entendida como fragmentada. E se a gente entender mesmo dessa forma, fragmentada, nós já fazemos um grande erro no nosso trabalho. A divisão que está aqui, ela não existe quando eu tenho uma criança diante de mim. Bom, o volume 3, que é o volume que deu a maior polêmica, né, porque o volume que a gente chamou de conhecimento de mundo, ele tem uma divisão, digamos, por área, né? Então, no caso aqui, do primeiro, que a gente fala sobre o movimento, evidentemente, quando a gente optou por escolher falar sobre o movimento, sobre natureza e sociedade, sobre artes visuais, sobre música, sobre linguagem oral escrita e sobre matemática, não significava que você estava dividindo o conhecimento, nem a criança, nem agora eu trabalho com a identidade, agora eu trabalho, é tudo junto. Então, é tudo interligado, né? Não há uma separação. E eu acho que os educadores gostam exatamente porque diz o que não é legal fazer. Muitas vezes o educador se reconhece e diz, realmente eu faço isso, então não é para fazer. Então vamos ver o que é para fazer, né? Não no sentido de dar uma receita e de amarrar e de fazer com que esse educador não pense a sua própria prática. Muito pelo contrário. Você tem que ser um bom observador, você tem que ter uma escuta atenta e no momento em precisar fazer uma interferência, uma intervenção, não uma interferência, mas uma intervenção, você saber qual é o conflito que está naquela situação, para você fazer uma intervenção. Você tem uma intenção. Então, você prepara o espaço, você prepara os materiais, você prepara, faz uma roda de conversa. A roda de conversa é importantíssima, porque ela diz o que vai acontecer naquele dia, ela faz com que a criança possa dizer o que ela trouxe de casa, o que ela quer, o que ela pensa naquele dia, em que estágio ela está, para te dar uma luz. De repente, o que você preparou para aquele dia não é bem a demanda, não é a demanda do grupo. Antes de ir para a educação, antes da gente reconhecer, de conhecer o referencial, a gente fazia, mas você não sabia o porquê você estava fazendo. Né? Você dava, fazia com a criança, trabalhava, ensinava, fazia, mas era o cuidar mesmo e não era o educar. E o referencial te ajudou a perceber isso? Ajudou porque daí, vendo o referencial, você falava, nossa, aquilo tudo que eu fazia tinha um fundamento. Né? Eu não fazia por fazer. Eu fazia porque, né, você vai adquirindo conhecimento, você vai lendo, você vai vendo, então você chega e depois você vê que... E assim, a cada professor cabe também se aprofundar e fazer as críticas e pensar na infância e estudar cada vez mais. Hoje você não tem mais aquela vergonha de falar, eu trabalho na creche. Não, eu sou uma professora, eu tenho uma formação. Quem é o professor de educação infantil? Quem é? Parece que esses documentos ajudaram a gente a perceber. Um documento pressupõe também que haja gente para fazer a formação, para que as pessoas entendam o documento, para que as pessoas possam, então, desenvolver um trabalho, mudar a prática, fazer uma prática mais coerente com essa concepção mais contemporânea de criança, de uma criança competente, capaz, eficiente, né?
Discutimos aqui que no primeiro capítulo ele coloca a concepção de criança, existe uma concepção de professor decorrente da concepção de criança e de educação decorrente de tudo isso. E que esses princípios são norteadores dos objetivos. E, em decorrência desses objetivos, dividiu-se o referencial em 2 grandes blocos, âmbito, domínio. Esses 2 blocos acabaram por dividir, seccionar a formação da identidade de um lado e o conhecimento da criança do outro, como se desenvolvendo a cognição, a afetividade, presente na música, na arte, etc., etc., ele não tivesse se desenvolvendo enquanto ser humano. Portanto, toda e qualquer atividade que vocês deem, vocês estão dando isto junto. Não é compartimentado. Eu acho que essas são as ideias fundamentais para a gente poder criticar o referencial num sentido positivo, de abstrair o que ele pode nos fornecer e a gente refletir junto o que pode ocasionar, digamos, dicotomia, polarização. Formação da criança é uma coisa, formação de mundo é outra. É a mesma coisa.